ia falar da gente cortar os microfones, fechar os seus fechar os microfones. Sim. Então, tá. Acho que já de cara. Quem não estiver falando, por favor, não pode deixar abertas as câmeras, não tem problema nenhum, mas fechar o microfone. Então, a gente fez vários trabalhos presenciais, depois chegou a pandemia, a gente começou a fazer trabalho virtual, fizemos muitos trabalhos. Então, quem quiser assistir, é só ir lá no YouTube. E tivemos um período aí com recessão, uma série de questões, problemas, voltamos a fazer presencialmente, no fim do ano fizemos uma festa aqui no Rio, a gente tem um clube que a gente se reúne lá, uma festa espalha-vírus, saiu de lá tudo. A Fernanda, coitada, a Fernanda Caetano foi parar até no hospital, né? Várias pessoas saíram de lá com problemas. Mas, enfim, vamos que seguimos. Então, especificamente agora, estamos voltando hoje, vamos continuar em janeiro, com esse simpósio chamado Não Basta Ser Democrata, é Preciso Ser Antifascista. Achamos da maior importância debater e discutir esse tema sobre vários aspectos, né? O de hoje a gente vai trazer um caso específico, uma experiência, né? Da advogada Janaíra de Castro, que ela vai contar essa história daqui a pouco, mas a gente pretende abordar assim, e quem tiver sugestão é só falar sobre o ponto de vista da psicologia, né? O Freud falou muito sobre isso, né? Psicologia de massa, pretendemos trazer alguém assim especializado nisso, falar sobre o ponto de vista social, político, e sobre o ponto de vista também da similaridade com a Alemanha nazista de Hitler. Tem muita coisa, né? Para ampliar esse assunto e tentar entender um pouco mais, claro, todos nós já discutimos, já falamos, já vimos. A gente normalmente acha engraçado, né? Mas não é engraçado porque é ridículo, mas é trágico, né? E precisamos muito. É uma maneira da gente combater esse fascismo. Eu acho que é debatendo e falando sobre isso. É uma das maneiras, né? E surgindo ideias. Então, isso. Depois a gente vai abrir. O Paulinho vai apresentar, que foi ele que fez o contato, ele que sugeriu, o Paulo Sandis sugeriu o nome da Janaíra, eu já tinha ouvido falar, todo o Brasil ouviu falar desse caso, né? E sugeriu esse nome, ela prontamente atendeu o convite, estamos felizes pela presença dela. E depois que ela falar, a gente vai abrir, e como sempre, cada um tem 3 minutos para falar, né? Não é muito rígido isso, e é só se inscrever no chat após a fala dela. Mais alguma coisa, gente? Acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa? Não. Então, isso posto, Paulinho, está contigo, querido. Valeu, Gitman. Nós convidamos aqui a Janaíra Ramos, né, que é professora, advogada, é militante de direitos humanos, ela é da cidade de Cascas, no Rio Grande do Sul. Ela é a mãe do Pedro, que é estudante de biologia marinha da UFRGS, né? E ela tem um escritório em Cascas. A gente achou a Janaíra a partir de uma pesquisa que a gente está fazendo sobre o neonazismo, né? E ela vai falar a respeito, né? Eu vou dar o spoiler, né? Ela vai falar a respeito do que está acontecendo, né? E eu busquei falar com ela e o Militantes encampou trazê-la para cá para a gente fazer tipo, uma espécie de simpósio sobre o neonazismo, né? Então, é isso aí, Janaíra. Muito obrigado pela tua presença. A gente gostaria muito de te ouvir a respeito aí. Seu microfone está fechado, vou dar uma aberturinha aí. Estamos aqui, somos todos ouvidos. Paulo, eu sou super grata a você, né? A gente conversou. Além da tua amorosidade, assim, da tua gentileza, eu vim conhecer o trabalho do grupo de vocês e eu fiquei muito encantada. Procurei vocês no YouTube e venho assistindo, acompanhando vocês. Achei muito genial assim, o que vocês fazem a nível de arte e de cultura. E ainda mais nesse momento, né, que a arte e cultura foram vilipendiadas no Brasil de uma maneira absurda nesses últimos 4 anos. Espero que novos ventos soprem por aí, e é o que a gente acredita, né, com a eleição de Lula. Eu fui militante do PT, do PCB, a vida inteira. Meus pais são presos políticos,
foram presos em 64, meu pai, minha mãe em 68, na minha gestação. Minha mãe passou minha gestação 6 meses presa. Então, assim, ó, minha casa foi uma casa de acolhimento de presos políticos da América Latina inteira, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Inclusive, a Dilma ficou exilada numa casa vizinha nossa, e a minha mãe e minha avó davam um banho nela quando ela saiu da prisão. Então, a gente tem uma vida de muita convivência com a esquerda. Quando da redemocratização, a minha mãe assumiu o Partidão, e eu, aos 19 anos, já fazia parte do Diretório Nacional do Partidão. Depois, eu me filiei ao PT, fui militante do PT muito tempo, e sempre fui uma advogada ligada às causas de esquerda, gestão política, direito eleitoral, com a doutora Maritânia Dallagnol aqui, no Rio Grande do Sul, um expoente em direito eleitoral, a gente sempre militou. E este ano, eu participei da campanha muito discretamente, porque aqui foi um verdadeiro massacre. O Rio Grande do Sul viveu um processo muito difícil na eleição. A não ser a militância orgânica do PT, ninguém pôde se manifestar. Porque se nós tivéssemos bandeira ou qualquer coisa, nossos órgãos, casa, escritório, carro, eram atacados. Aqui a coisa foi muito violenta, então as nossas campanhas foram muito acanhadas. Mas o meu marido é PT doente, né? Meu marido é PT raiz, e na minha casa se assumiu a campanha de Lula, obviamente, e do grande companheiro, do homem admirável, que é Olívio Dutra, para senador. Que foi a única campanha efetiva que eu fiz. Eu fui para a rua por Olívio, e votei Luciana Genro, votei Fernanda Melchiona, eu voto PSOL nos deputados. Mas, passada a eleição, começaram os problemas aqui. Primeiro turno, a gente teve muita dificuldade, no segundo, uma percepção clara da compra de votos, e eu muito atenta a essa situação. No dia da comemoração da vitória de Lula, alguns companheiros foram atacados. Carros atacados, foram ofendidos, e eu, como eu sou advogada, essas pessoas me procuraram no dia seguinte para representar os casos delas. O que aconteceu? Eu recebi uma lista de uma cliente apavorada. Doutor, eu estou numa lista de quem votou no PT. Digo, como assim uma lista? Fizeram uma lista, a senhora também está. Eu disse, como é que eu posso estar numa lista em Casca se eu voto em Santo Antônio do Palma, eu voto em outro município? Porque eu moro no interior, num município de 3.000 habitantes, próximo a Casca. Eu vou todo dia trabalhar em Casca. Mas o que eu fiz de pronto? Eu denunciei ao Ministério Público Estadual por crime eleitoral. E fiquei aguardando providências serenamente com essa situação. Um dia depois, sai as postagens de adesivação dos escritórios. Já que você votou no PT, mostre seu orgulho e identifique com uma estrela. Eu achei aquilo o fim da picada. E, em seguida, saiu outra publicação. Patriota, compre em quem pensa como você. Bom, se nós só podemos comprar em quem pensa como nós, vai ser difícil, porque nem marido e mulher pensam da mesma maneira. Então, vai ser muito complicada a vida num país que se diz democrático com essa arbitrariedade. Fiz nova denúncia ao MP, porque isso era uma apologia claríssima ao nazismo e ao fascismo de 1933 na Alemanha, onde se identificaram os estabelecimentos de 6.000 comerciantes judeus, e a prática me parecia assim, completamente reiterada, e eu fiz a denúncia. Bom, na passada, essa moça que me mandou a lista, ela assistia as lives do Dr. Taqui Cordaz, que eu não conhecia. Eu admito aqui minha ignorância em relação a ele, mas eu fiquei muito encantada em conversar com ele. Ele me convidou para uma live, só que eu não sabia a abrangência deste homem maravilhoso, e a minha live teve 47.000 visualizações. Deu um estouro nessa situação, porque o que acontecia em Casca estava acontecendo em todo o Brasil, mas ninguém estava falando sobre isso, porque as pessoas estão muito intimidadas. Para completar aqui, um bando de arruaceiros, baderneiros, que são uma minoria em Casca, porque a maioria daqui das pessoas é pessoal ligado ao leite. Casca é a maior produtora de leite do Rio Grande do Sul. É um pessoal ligado ao agronegócio, é um pessoal ligado a pequenas indústrias, agrofamiliares, mas é um pessoal sereno, assim, de trabalho, não de extremismos. Mas tem um grupo aqui, que eu chamo dos capa pretas, que eles mandam no município.
E qualquer criatura que se insubordine tem que ser eliminada. Eles não chegam ao ponto da Marielle, ou pelo menos não chegavam. Mas agora eu não sei mais se não chegam. Depois do que me aconteceu, eu acho que essa gente se especializou. Eles defendem tortura, eles defendem luta armada, eles defendem porte de arma. É uma coisa assim, ó, violenta. Eles defendem a extinção da esquerda. Eles não permitem discussões divergentes. São 6 ou 7 elementos que têm muito dinheiro aqui. E eles realmente mandam no município. O que aconteceu a partir daí? Eles começaram a trancar estradas e eu comecei a verificar, porque essas pessoas, além de tudo, elas têm assim, ó, uma certeza tão absurda de impunidade que eles publicam nas redes os atos deles. Então, eu não precisei fazer grande esforço para coletar prova. Eu não tenho essas pessoas na minha rede, mas tem muitos que têm. E começaram a me mandar. Por exemplo, eles chamaram uma greve do comércio dia 7, em tempo real eu tinha isso. Quem era a pessoa que chamava, como é que ela ordenava, ela ligava a grupos externos daqui, quem financiava, tenho tudo isso. O que eu fiz? Preparei uma denúncia e mandei para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, por crime contra o Estado Democrático de Direito. E identifiquei os principais elementos, tanto dos movimentos de rua, quanto de fechamento do comércio, e quanto quem fazia propaganda, divulgação disso aí, que foi a pessoa que me atacou no escritório. Então, o que aconteceu a partir daí? Eu tinha uma denúncia encaminhada ao Ministério Público Estadual, outra ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, e comecei a ter voz, porque, como me disse o Gabeira, ele disse, olha, ninguém está falando sobre isso no Brasil. Todo mundo tem medo. E, de repente, tu apareceu colocando as questões e provando o que tu está dizendo. Nesse ano passado, no dia 7, arrebentaram o interfone do meu escritório, porque fascista não fica só no discurso, eles vão para ação rapidamente. Em 1938, eles quebraram os estabelecimentos judeus e atearam fogo, mas eles fazem isso repetidamente. Então, aqui, eles atacaram meu escritório no dia 7, arrebentaram o interfone, e eu busquei a polícia para que se investigasse, porque câmeras de vigilância da rua poderiam pegar os autores. A polícia arquivou o inquérito, alegando que eu tinha que entrar com dano moral, dano patrimonial. Como é que eu vou entrar com ação de dano se eu não tenho autoria? Isso cabe à investigação policial. Como eu tinha ligação com 2 deputadas fortes, aqui tenho a Luciana Genro e a Fernanda, e a Luciana me abriu um espaço fabuloso na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E a Luciana, muito atenta, me disse, Janaíra, eu tenho uma audiência com o chefe de polícia do Estado, tu queres ir? Vem a Porto Alegre. E eu peguei e fui. Larguei tudo em casa e fui a Porto Alegre, que são umas 4 horas e meia de viagem. Peguei e fui. Cheguei lá, conversei com o secretário de Segurança do Estado, desculpe, o chefe de polícia, e ele me disse, não, isso não vai ser arquivado. Isso nós vamos retomar, porque isso é sério. Isso é um ataque patrimonial, mas é por uma questão política. Isso na segunda-feira. Na terça, eu estava aguardando providência na polícia. Na quarta, eu estava atendendo um colega em videoconferência, fazendo essas ações das listas, e chegou um elemento no meu escritório, eu estava sozinha, meu sócio tinha ido ao médico, e eu não reconhecia essa pessoa, porque eu estava acostumada a ver esse cara em beira de estrada, e só via internet, eu não conhecia ele pessoalmente. Pelo menos não me lembro nunca de ter falado com esse elemento. E eu vi aquele homem no meu portão, tocou, interfonou, meu interfone quebrado, ele conseguiu interfonar mesmo assim, porque tinha som. Eu deixei entrar. E eu vi que aquela pessoa estava filmando, estava com celular, mas, enfim, como eu não tenho sigilo de 100 anos, o meu escritório não tem nada para esconder, podem filmar o que querem e fazer o que bem entendem, porque se o cliente não quer sigilo, eu sou obrigada a ter sigilo profissional. Agora, a vida dele é dele. E essa pessoa, terminei a videoconferência com meu colega e disse, pois não, o que o senhor precisa? Conversar contigo uns 20 minutos. Eu fui conversar comigo. Quem é o senhor? Rodrigo Tondello, que é o nome do agressor. Eu disse, não, eu não quero conversar com o senhor nem um minuto. O senhor se retire do meu escritório. Por quê? Esse cara já estava denunciado por minha Polícia Federal e Ministério Público Federal, vinha postando hashtag Janaína, nazismo, Bolsonaro, liberdade, uma série de coisas envolvendo meu nome. E aqui, como 80% votou Bolsonaro,
ele instava a população contra mim. Então, assim, ó, era perigoso, essa situação era uma situação perigosa. O que essa pessoa fez na passagem? Eu levantei e se não, ele foi sentando. Digo, não, sai do meu escritório. Eu não quero falar com o senhor, que é um direito que eu tenho. Eu estou no meu escritório trabalhando, sozinha. Aquele cara é violento, ele posta coisas de armas, ele faz apologia ao uso de armas. Eu não quis falar com aquela pessoa. Quando eu passei por ele, ele me disse 7 palavras. Hoje eu estou avisando, na próxima eu te mato. E ele vinha gravando, só que os 5 minutos que ele ficou no meu escritório, ele gravou 1 e 3. Passei por ele, vocês pensem, eu larguei o escritório com notebook, dinheiro, processo, bolsa, e fui até o interfone, abri o portão e disse, tu sai, eu vou chamar a polícia. Não vou sair. Bom, tu não sai, saiu eu, e saí porta fora. Desci a escada do meu escritório, ele veio atrás. Eu tenho que sair do portão, porque o portão fecha para dentro. Quando eu saí e eu quis voltar, ele me agarrou, bateu o portão, arrebentou o portão e a fechadura do escritório e disse, agora eu estou na rua, agora tu vai ver. Aí ele já tinha me machucado o braço, ele me empurrou nas costas, eu achei que era um soco, pela violência, inclusive, eu corri em direção à rua, chamando por socorro. A minha rua estava deserta, só tinha a contadora da frente. E eu dizia, Cristiane, me socorre, Cristiane, ele vai me matar. Aliás, eu saí para a rua para morrer na rua, porque se ele me matasse dentro do escritório, meu sócio ia me encontrar morta de tarde. Aí, quando eu saio para a rua, ele me deu um pontapé, ele me chutou. Eu fiquei com uma lesão absurda, a minha vizinha me socorreu, eu dizia para ela, não deixa ele voltar, eu estava apavorada. Eu só me lembro que ela dizia, não te preocupe, eu não vou deixar ele entrar. Nesse interregno, eu chamei a polícia não me atendeu, a polícia, a brigada militar, e aqui eu vou fazer um parênteses, aqui a brigada e a polícia civil são muito bolsonaristas, muito mesmo. Mas eu tive um atendimento da polícia militar, da brigada militar depois, muito prestimoso, e na hora eu liguei para a polícia civil e disse, olha, eu preciso de ajuda, porque ele vai me matar. Aí veio o delegado, um escrivão, eu consegui voltar até o meu escritório para não incomodar a minha colega, a minha vizinha, eu disse para ela, olha, só me olha, que eu vou tentar voltar. Eu forcei o portão para poder entrar, porque estava quebrado. Entrei, o delegado chegou, me levou até o hospital, tinha tido um acidente, e o hospital aqui é minúsculo, é um postinho de saúde de vocês, menor até. E aí, o que aconteceu? A médica me disse, Janaíra, eu tenho um acidente com morte, vai até a polícia, registra e volta. Foi o que eu fiz. Meu registro na polícia foi um absurdo, porque ele já estava lá. Ele disse, eu estou aqui para dar a minha versão dos fatos. Eu tive que passar por ele para fazer a ocorrência, e ele chegou e disse para o delegado, eu me exaltei um pouco, eu dei um chute nela. Eu me exaltei, assim, ela não quis falar comigo, eu dei um chute nela. Aí o delegado não prendeu ele, não aconteceu nada com ele, saiu livre, leve e solto. Eu passei por ele para sair para o meu escritório. Também o delegado me argumentou que não era caso de prisão dele, porque ele estava lá e porque era lesão. E eu acatei o que o delegado disse, ponto final, voltei para o meu escritório, fiz o exame de lesão no hospital, comprovada a lesão, e depois ela se agravou. Na sexta-feira fui viajar, no sábado em outro município, eu parei no hospital por causa da lesão, e agora fiz exame no IGP, o IGP constatou, além da lesão, o pânico que eu fiquei, porque eu não fiquei mais sozinha em lugar nenhum, porque na noite que ele me atacou, ele voltou ao local. Ele foi a vizinha da frente, que tinha presenciado tudo, falou com o marido dela, temos ele fotografado, inclusive a minha vizinha, que mora no nosso condomínio, onde eu tenho escritório, não dormiu em casa de medo que ele matasse ela. Então, assim, ele é uma pessoa perigosa, sim. Alguns dizem, não, ele é louco. Não, ele não é louco. Ele é o protótipo do bom fascista. Ele ataca, ele é misógino, ele é violento, ele desconstitui moralmente, porque aí ele começou a publicar nas redes dele, um chute na bundinha, foi tudo que eu fiz na saída. E me desconstitui moralmente, que eu era uma mentirosa, que eu era uma louca, que isso, que aquilo... E eu deixei ele ferver bastante na rede, e as discípulas daqui, as irmãs evangélicas, não sei o quê, que postavam na rede também contra mim, que coitadinho, pobrezinho, porque ele pertence a uma igreja
E aí as irmãs começaram, coitadinho, ele foi humilhado, a vida profissional dele está comprometida, cabe calúnia e difamação, essa louca, essa perversa. Deixei ferverem. Quando elas ferveram bastante, eu larguei as imagens na rede social. Ele me agredindo, ele me batendo, eu correndo, ele me perseguindo. Aí ficou muito bom para quem tinha falado de mim. Mas, assim, eles não têm um pingo de escrúpulo, eles desmontam a gente moralmente, emocionalmente, fisicamente, eles querem matar e cancelar, e mais profissionalmente, porque há uma proibição implícita aqui que as pessoas não podem consultar meu escritório. Como não podiam frequentar os outros comércios que estavam na maldita lista. Ou bendita, eu nem sei mais, porque graças a Deus eu estou na lista. Que dera eu estar numa lista do Bolsonaro. Eu teria vontade de morrer neste momento. Ainda bem que a minha lista é porque eu apoio um democrata como Lula. Então, eu quero dizer a vocês assim, ó, não basta ser antifascista. A gente tem que combater o bom combate. Eu tenho medo, tenho medo. Tenho medo de morrer. Eu digo para o meu marido, olha, se eu morrer, o Pedro está fazendo faculdade, vocês têm que ter um olhar atento a ele. Eu tenho medo de que meu escritório seja atacado, que meu sócio seja prejudicado, mas a minha mãe sempre dizia, Janaíra, entre morrer com medo e com coragem, é preferível morrer com coragem, porque a gente morre com dignidade. Então, sabe, em prol dos meus pais, que tiveram uma dignidade imensa de combater a ditadura, movimento direto, já que a gente foi para a rua, casa por casa, militância na rua, sabe? Eu pichei muito muro durante a ditadura, muito tapune, porque com 6 anos minha mãe já me botava em esquina para cuidar vinda do exército. Quando o exército chegava, eu apitava, eles me recolhiam numa Kombi e me levavam. Minha mãe sempre foi uma militante orgânica. E eu não poderia decepcionar os meus pais. Eu disse isso para a terapeuta que está me atendendo, porque realmente eu entrei num sistema de pânico assim profundo com tudo isso, mas eu sempre digo para ela, eu não poderia decepcionar os meus pais. Eu jamais morreria tranquila se eu decepcionasse os meus pais. Sabe, se eu decepcionasse o meu filho de me acovardar diante dessa barbárie que o país está vivendo. E eu digo a vocês assim, para completar e a gente poder abrir a discussão. É importante que se denuncie, sim, o que esse colega vem fazendo, o Leonardo, é fundamental. É importante que se dê voz, e é importante que o governo Lula não anistie ninguém. Esses bandidos terroristas têm que pagar. Eles atacaram a Constituição, eles atacaram o Código Penal, eles atacaram o direito de ir e vir, eles atacaram a nossa cidadania. Nós não podemos comemorar no Rio Grande do Sul a vitória de Lula, nos pequenos municípios, porque nós fomos massacrados. Então, isso não pode ser passação de pano agora, porque nós estamos nesse brete hoje, graças à ditadura, que terminou e se fez anistia para esses militares, que hoje se incorporam no direito de ameaçar a constitucionalidade do país. É preciso punir rigorosamente. E eu tenho muita esperança com Flávio Dino no Ministério da Justiça, porque ele é um republicano de origem, porque ele é um juiz que abriu mão em prol dos direitos da população e em prol de um grande trabalho que ele fez no Maranhão e pelo Brasil. E é isso que eu entendo que seja importante. E eu vou dizer a vocês assim, tive um apoio imenso da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, através do Dr. Leandro Scalabrini, da doutora Rafaela, que hoje me representa, Dr. Júlio Ramos, e hoje a Comissão de Direitos Humanos, então, o Programa de Proteção a Militantes de Direitos Humanos, me atende, um programa maravilhoso, que eu não posso dar detalhes do atendimento, mas eu quero deixar aqui registrado a presença dessas pessoas fabulosas, que pelo menos nos dão estrutura para sobreviver. Porque viver, como diria a Marielle, né, e depois ela termina morta, é uma questão de resistência. E acho que vocês, através do trabalho de vocês, militam pela resistência, e nós, através do mundo jurídico, temos que militar pela resistência. Eles publicam nas lives essa Maria Presídio, porque eu faço trabalho dentro do presídio de estudo de revistas. Fiz trabalho em cela com 17 presos junto com eles, presa porque não tinha estrutura da SUSEP aqui, e nunca tive nenhum problema, e a gente tem que começar, sim, a fazer um trabalho dentro dos presídios para separar o joio do trigo e quem roubou galinha não ficar preso com quem é traficante, com quem tem outras penas,
Porque rico nesse país não vai preso. Rico nesse país vai para o Catar brincar de levar pendrive. Bom, eu estou absolutamente impactado com sua fala, não consigo nem falar direito, né? Foi muito, eu não sei vocês, eu estou sem palavras. Obrigado, Janaíra, por estar aqui com a gente. Vamos abrir o chat para perguntas, para depoimentos, como a gente sempre faz. Quem quiser falar, por favor, se inscreva no chat. E, Betina, você ajuda a controlar o tempo? Sim. Aí, tá. Então, eu posso começar? Por favor. Então, já começamos. Janaíra, eu também fiquei... eu não sei o que dizer. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Mas, quando você fala segunda, terça e quarta, foi depois da eleição, do segundo turno? Foi em seguida? Segunda, dia 31, eles lançaram uma lista. Terça, eles começaram a publicar os adesivos. Quem é de esquerda, bota a estrelinha do PT. E também aquela frase malfadada, patriota, compre em quem pensa como você, discriminando o comércio local aqui, os profissionais liberais. Passado alguns dias, 5 dias, eu fiz a live com o Dr. Taki. No dia 7, meu escritório foi atacado. E no dia 23, eu sofri agressão física. A sua lesão foi depois, na sexta-feira, depois da agressão, né? Que a lesão piorou numa sexta-feira. Depois do dia 23, que foi a lesão. Dia 26, eu parei no hospital aqui no município de Imbé. Eu me desloquei para o interior, porque estava extremamente perigoso. E continua. Eu tenho horários alternativos, eu tenho escolta da brigada em alguns momentos nessa história. Eu tenho toda uma rede protetiva que eu informo onde é que eu vou, onde é que eu volto, que horas eu volto, como é que eu faço. Eu tive que colocar todo um sistema protetivo no meu escritório e na minha casa, e mesmo assim não resolve. Porque essa gente é bandida. Essa gente mata, eles cancelam fisicamente, sabe? Eles não têm o menor escrúpulo. Qualquer coisa para manterem a posição, o status quo que eles entendem que é legítimo para eles. Então, assim, olha, é uma lástima, nós temos a brigada extremamente fragilizada no interior, porque tem pouco pessoal, pouco contingente humano, então é bem perigoso. Mas eu digo assim, para vocês, eu passei a conviver com muito medo, assim, muito medo que eles ataquem meu marido, que prejudicassem a nossa... Meu marido é agricultor, meu marido tira leite de vaca, sabe? Nós trabalhamos, eu moro no município interiorano, eu cuido horta, jardim, pomar, limpo a horta antes de trabalhar na cidade, eu vou trabalhar em horários bem alternados, então eu tenho uma vida bem... Eu sempre digo assim, eu tinha uma vida bem bucólica, uma poltrona confortável, uma biblioteca com alguns 1000 livros, leitura, uma vida voltada à arte, à cultura, sabe? Uma vida tranquila. E, de repente, porque eu voto num projeto, eu tenho que ser cancelada. É assim que funciona o bolsonarismo. Aliás, eu vou dizer mais para vocês, não é bolsonarismo, porque esse elemento nojento não merece nem nome de movimento. Ele é um crápula, ele é um rato que vai voltar para o lixo da história. Isso é nazifascismo. Inclusive, Santa Catarina, com uma célula imunda, que agora repercute na Alemanha, com um dos alemães que foram presos na tentativa de golpe contra o Congresso alemão, aqui de Santa Catarina, com ligações com Santa Catarina. Olha a vergonha para o país. Imagina se Bolsonaro merece o nome de um movimento, esse nazifascista que nunca representou o Brasil, sempre foi um mamador, um espúrio. Janaíra, eu queria contar uma coisa para todos que aconteceu conosco ontem, com o grupo. A gente estava ensaiando um texto do Terror e Miséria, uma das cenas do Terror e Miséria do Terceiro Reich, do Brecht. Uma cena, o espião, que a gente vai apresentar num evento em janeiro. E aí tinha assim, Cruz de Ferro. Aí eu abri o Google e botei Cruz de Ferro. Aí explicam lá que começou a ser a condecoração na Prússia, não sei o quê, e tem à venda no Mercado Livre a Cruz de Ferro usada pelos nazistas. Você sabia?
Por isso, a necessidade de um ministro da Justiça, hoje, da Cultura também, que comece uma regulamentação séria, não só sobre streamings, mas sobre essa comercialização Sim, de produtos qualquer não um. racistas. Qualquer um. A mais barata custa R$15. Qualquer garoto pode entrar no Mercado Livre e comprar uma cruz de ferro. Eu fiquei muito impactada. Então, o negócio tem mais ramificações do que a gente imagina, não é só o que a gente vê. Não é só o que a gente vê. Betina, eu não sei se acabou, a Nedira agora já fez a relação, né, Nedira? Você vai tomar conta disso, né? Podemos continuar, Betina? Sim, sim. Vai, Nedira. Janaíra, tem uma. O Leonardo está perguntando. Não, a Norma Soeli está perguntando se o seu Instagram é Janaíra Ramos 5616. Tá ótimo. Essa é a criação do filho. Os filhos ajudam muito a gente, no tempo e no espaço. Leonardo, é sua vez, por favor, de falar. Obrigado. Eu queria colocar 2 pontos importantes. Primeiro, até aproveitando a fala da Betina, é crime de racismo, né? É grave o negócio da cruz de ferro, né? Está na Constituição Federal. Qualquer divulgação, tanto de suástica, cruz de ferro, qualquer coisa que lembre o nazismo, prisão é inafiançável e imprescritível. Só eu acho que cabe uma denúncia, né, contra o Mercado Livre, e eu vou fazê-la no Ministério Público Federal. Entra lá, Leonardo, que você vai ver o pavor que é. Eu fiquei chocada. Não, isso é inaceitável, cometer um crime à luz do dia. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu já me inscrevi no canal da doutora Janaíra aí, tá? Obrigado. Eu só fiquei em dúvida, não sabia qual que era, então a TV Repensar está seguindo a doutora Janaíra. Outra coisa, um ponto interessante é que é o seguinte, quando eu passei, lá desde 2018, que eu venho fazendo sistematicamente denúncia no Ministério Público. Até porque esse canal me é permitido. Eles até agora fizeram uma média comigo, me mandaram um pôster, né? Leonardo, mandaram lá um pôster todo colorido, tal, sabe? Elogiando as minhas atitudes. E ali, o Ministério Público ele só funciona quando provocado. Até eles podem usar de ofício, né? Mas é muito difícil. E aí, provocação, a gente faz. E ali tem o seguinte, se eles não fizerem, é prevaricação. Então, eles fazem. No mínimo, eles repassam para outros, mas estão dando andamento. E ali, eu insisto que todos façam denúncias desse tipo na sala do cidadão. E eu vou explicar por quê. Naquela fala do Bolsonaro, lá em 2018, em cima de um carro, de um caminhão de som, com tripé lá, vamos metralhar os petralhas aqui no Acre. Eu entrei com a ação, a Raquel Dodge me respondeu. Ela era a PGR na época, dizendo o seguinte, Leonardo, assim como a sua ação, nós temos 1.400 ações. Nós estamos juntando numa só, numa nacional do PT, para a gente entrar. Tudo bem que não deu em nada, porque ele falou que era uma figura de linguagem. Olha aí a figura de linguagem. Matança lá no Espírito Santo, ataques em 2 escolas na Bahia. Olha a figura de linguagem que eles fizeram. E aí eu alertei, falei, se vocês não tomarem providência, o Brasil vai se tornar uma barbárie. Isso foi em 2018. Isso aí já se tornou uma barbárie. A matança do Marcelo Arruda, e por aí vai. Então, a Raquel Dodge me avisou o seguinte, olha, tem muitas ações sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Então, nós vamos juntar tudo numa só. Então, eu recomendo, olha a recomendação, eu recomendo, eu não sou advogado, eu sou químico, sou gestor ambiental, mas eu recomendo entupir de ações o Ministério Público. Se vocês quiserem, eu mando aí um texto, né? Ctrl-C, Ctrl-V, você muda os títulos e faça a mesma ação. Vamos entupir o Ministério Público. É insistência, isso é resistência. Sabe, a resistência não é você fazer uma ação ou esperar que alguém o faça. Faça você mesmo. Vamos tomar as atitudes. Outra coisa, parabenizando aí a doutora Janaíra,
pela atitude corajosa dela, e a gente tem que reforçar isso aí. E também dizer a todo mundo que a doutora Janaíra vai ser entrevistada aqui pelo nosso companheiro aqui, o Paulo Roberto Sandins, na TV Repensar. E aí vamos divulgar, porque eu acho que cabe a gente fazer todas essas manifestações, divulgação de tudo que está ocorrendo, que é para as pessoas ficarem sabendo. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Agora, por favor, Valéria. O delas. Tem duas. Sou eu? Valéria Vilela, vai, Valéria. Sim, você, Valéria. Olá, gente. Muito obrigada aí pela participação e eu realmente estou assim tocada pela sua admirável resistência, coragem e tudo mais. Eu acho que casos como esse estão acontecendo no Brasil inteiro, né? E eu poderia até relatar um ou outro que eu conheço. Eu tive em Minas, enfim, interior é assim, né? Os políticos locais são os grandes empresários, os grandes proprietários, e eles, enfim, dominam e inibem, pressionam. Mas este caso aí, eu queria te perguntar o seguinte: olha só, alguns anos atrás, e põe anos nisso, antes de 2018, eu costumo ouvir rádio, e dentro do menu de rádios da NET, antes havia TV Guaíba. Aí eu ouvi uma entrevista, uma matéria sobre grupos nazistas no Rio Grande do Sul. Isso foi antes de 2018, não foi? Tem tempo. E me assustei. Aí eu de formação, eu sou cientista social, fiz umas pesquisas, assim, eu já estava aposentada assim, individualmente, entrando em sites, entrando nisso. Eu fiquei muito com a capilaridade dos movimentos, inclusive de jovens e de militares. Né? Quando você diz que não teve apoio, né, da polícia, né, e que, no caso tanto a Guarda quanto a polícia são bolsonaristas, no Brasil inteiro. A gente não pode esquecer aquele balão de ensaio no Ceará, da greve lá, da Polícia Militar, que só parou quando o Bolsonaro foi lá. Nem o Moro era ministro da Justiça, ficou todo de bobalhão lá. Quer dizer, eles tomaram realmente, né? Quer dizer, bandidos, milicianos e essa massa militar aí que a gente tem que tomar esse governo que a gente elegeu, a gente tem que pressionar para que se comece a combater essa militarização crescente, né, do Estado brasileiro. As escolas militares estão aí, a quantidade de gente no aparelho de Estado e assim por diante. Agora, o que eu queria perguntar mesmo é o seguinte: o que me assustou quando eu vi aquela notícia e depois da minha pesquisa, poxa, quantas gestões... Eu também tive uma trajetória parecida, não fui do PT, mas fui do Partidão há muito tempo e voto com o PT, acompanho o PT. Eu fui a Porto Alegre mais de uma vez, encantada com o trabalho na área de educação, as sucessivas gestões petistas que estavam fazendo um trabalho super interessante. O que aconteceu? Por que não... Isso, foi só Porto Alegre, isso? Quer dizer, que conseguiu, quer dizer, criar raízes e ramificar, quer dizer, todas as políticas? O Olívio Dutra eu conheci também, eu fui sindicalista do Sindicato dos Bancários, grande pessoa. Mas me assusta isso, entendeu? A experiência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi tão rica, tão bonita. O que aconteceu? Eu diria assim, por exemplo, pegando o mapa do Rio Grande do Sul hoje, quem votou Bolsonaro? Votou Bolsonaro a encosta superior do Nordeste, onde nós moramos, a Serra, que é onde muito forte o agronegócio. Porque aqui, qualquer produtor de meia dúzia de grãos de soja, 12, 15 hectares, se sente a ministra Tereza Cristina. Se passou uma ideia de empoderamento do agro tão forte que as pessoas têm uma micropropriedade, elas estão se sentindo, sabe, a Tereza Cristina. Mas o que acontece especificamente no Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul é um estado conservador. Getúlio Vargas, Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos. A nossa historiografia é muito caudilista, conservadora, ligada aos coronéis. Por exemplo, meu tataravô foi Maragato. Uhum. Né?
Meu tataravô foi Maragato e lutou na Constitucionalista 1831. O que meu avô... 1891, desculpe. O que meu tataravô fazia? Degolava. Era degolador. Raposo Tavares ali degolava, passava a faca. Então, aqui a coisa se resolveu sempre muito de uma forma muito incidente em cima dos agropecuaristas, dos negociantes de comércio. Getúlio Vargas era um grande fazendeiro, Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos. Essa é a tradição gaúcha, é uma tradição conservadora. O PT abre um espaçamento muito grande em Porto Alegre, porque, obviamente, Porto Alegre é uma cidade metropolitana, como Caxias e Santa Maria, na época, onde o PT também conseguiu, através de Pepe Vargas em Caxias e em Santa Maria, criar lideranças, estabelecer hoje. Paulo Pimenta, uma das maiores lideranças do Brasil do PT, é gaúcho. Então, assim, esse processo foi muito profícuo, mas com o endireitamento que o mundo todo sofreu, e hoje isso é uma tendência mundial, o Rio Grande do Sul, obviamente, por ter uma origem de imigração italiana, alemã, polonesa muito forte, isso se constitui muito aqui. Eu sempre digo, as pessoas me perguntam, Janaíra, por que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tão conservadores, tão à direita? Por causa das imigrações. Essas pessoas perderam o fluxo do conhecimento de que aqueles imigrantes que vieram eram pobres, miseráveis, sem terra, sem nada. Meus bisavós eram uns coitados que saíram da Itália com uma mão na frente e outra atrás, subiram do Vale do Caí em direção à serra, matando o leão baio, sem água, sem luz, sem nada, e se constituíram em Caxias do Sul, uma cidade metropolitana, onde meu avô, em 1931, era dono de olarias, então era um cara potente. E meu outro bisavô era plantador de uva. Então, essa historiografia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, nesse momento de crescimento na direita mundial, prefere ignorar a origem paupérrima dos seus ascendentes. E prefere caracterizar que nós somos a nova Europa, o que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro, porque a nossa educação está precarizada, a nossa cultura está precarizada, a não ser, claro, a cultura local dos CTGs e etc., que é fortíssima aqui, e que também é uma cultura patriarcal. Raramente nós temos uma patroa, Casca tem uma menina é a patroa, mas não é uma coisa comum. Então, a cultura patriarcal se reforça e Bolsonaro vem com um discurso todo ligado a esse conservadorismo patriarcal de elite, de etnia, contra negro, contra pobre, contra gay, contra mulher, misógino. Porque essa do gaúcho democrático é muito complicado. A gente tem que pegar o gaúcho da cidade, contemporâneo, metropolitano, mas o gaúcho do interior não é assim. O gaúcho do interior é conservador, ele é patriarcal. Ele é machista. Lugar de mulher é onde há, na cozinha. Aqui se ouve muito isso. E é onde ela quiser. Mas para se apropriar disso, o que se faz? Se desconstitui a Manuela Dávila que passou. A Manuela criou o Instituto E Se Fosse Você, Nós Somos as Palavras que Usamos, e outros livros dela, para denunciar fake news, a violência que ela sofreu. E outras mais. Por quê? Porque no momento que eu falo, essa louca, essa descompensada, eles têm que desconstruir a figura feminina. Porque a figura feminina tem que ser o quê? Bela, recatada e do lar. E quando a gente não é, pau nela. O que é isso? Como é que se manifesta? Tanto que, para vocês terem uma ideia, Porto Alegre, a região metropolitana, e a área mais pobre do estado ganhou o PT aqui. Ganhou Lula, ganhou a frente. E os municípios da nossa região aqui, agro, ganhou Bolsonaro de uma forma acachapante. Aqui, quem se manifestava contra Bolsonaro corria o risco que eu corro, de morte. Obrigada. Norma Soile. Oi, Janaíra. Eu tenho umas perguntas e ao mesmo tempo, sugestão. O ato misógino, pelo simples fato dele ser homem e estar espancando uma mulher, é por ela ser mulher, porque se fosse outro macho, da altura dele, ou talvez mais forte que ele não faria dessa forma. Então, procure o movimento feminista, tanto em nível virtual quanto em nível local. Não sei como é a realidade, aí já é a minha pergunta.
para esse apoio. E outros grupos que possam se contrapor, porque o que o misógino faz? Ele procura pessoas aliadas, principalmente mulheres, porque vão dar aval à violência dele, como ele colocou as mulheres da igreja lhe atacando. E aí você, no contraponto, procura outros grupos que possam fazer essa... dar visibilidade. Uma das coisas que é muito importante é você dar visibilidade o máximo possível. A gente lhe seguir, eu não vi o vídeo ainda, mas você pode colocar, tendo colocado o vídeo, pode mostrar para a gente, e procurar grupos que lhe deem apoio dentro, por exemplo, essa visibilidade como a mídia, seria lógico, dentro da sua proteção jurídica, né? Para não virar um processo dele contra você. E aí vem a pergunta, se aquela ação lá dentro da polícia deu respaldo para o que ele falou ou para o que você falou, né? Para a sua denúncia. Aí a outra, isso que o Leonardo falou, né, de ações, e uma ação coletiva, tipo assim, nota de repúdio do movimento feminista é muito importante, a gente faz muito aqui no Piauí, né? Eu participo do movimento feminista, então, sempre que tem algum ataque a mulheres, como teve com advogadas negras, por uma advogada, então a gente faz aquela moção de apoio a elas e de repúdio ao violento. E é isso, é dar visibilidade, aí você pode responder nesse sentido. Como é que, dentro da sua realidade, você está percebendo isso? Porque, como você falou, são conservadores, todos os machos, machistas vão estar do lado dele e as mulheres submissas também. Então, como tentar reverter sem que você se prejudique juridicamente? Obrigada. Eu lhe coloco assim, ó, perguntas importantes da senhora. Primeiro, eu tive uma experiência pessoal a partir dessa situação muito profunda. Como advogada, eu tive o primeiro centro de apoio à mulher de Caxias do Sul, antes da Lei Maria da Penha. Eu apoiava mulheres agredidas, inclusive prostitutas, no meu escritório e acompanhava. Eu tive guarda de mãe prostituta, porque eu sempre tive um olhar muito voltado a esse direito, a essa questão da mulher. A questão da criança, eu fui professora até esse ano, dei aula 38 anos e 3 meses, e sempre fui muito voltada a essa questão dos direitos. Aquela criança que está em situação de risco, aquela criança que vai presa por ato infracional, aquele adolescente, o que fazer para ajudar? Sempre fui uma professora atenta a isso. Como advogada e como professora, sempre questionei. O que aconteceu aqui? Obviamente, aqui existe o primeiro Conselho da Mulher em Casca. Aí eu provoquei, por que não tinha se manifestado? A resposta que eu ouvi de uma autoridade municipal é que ela tinha mais o que fazer pelo município, que ela era autoridade de todo o município e que o meu problema era particular e eu que me virasse e resolvesse. Então, assim, ó, isso dá para a senhora já uma noção clara de qual é a posição aqui. Te vira! Quem é que mandou te meter no problema? Agora te ajeita. Outra, este monstro, temos que entrar com uma ação coletiva contra ela, porque ela expôs o nome do nosso município. Ou seja, é um absurdo. Ao invés de se trabalhar a questão de protegibilidade da mulher, que eu fui agredida no meu local de trabalho sem ter ido a lugar nenhum. Aliás, eu não tenho uma publicação minha em rede desse elemento. O que eu tinha que fazer, eu fiz na polícia. Eu fiz a denúncia formal como advogada para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal. Eu fiz a denúncia. Eu não falo desse elemento, esse elemento não precisa da minha fala. Ele não tem meu lugar de fala, porque ele é marginal. Ele é bandido, ele atenta contra o Estado de Direito. Quem tem que ouvir a fala desse elemento é a justiça, para punir. Aí eu escuto de uma autoridade mulher. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que cuidar do município, que é meu assunto. Gente, foi uma violência redobrada. Eu cheguei na polícia, eu entendi muito a posição da vítima, porque eu sempre fui advogada. Eu nunca tinha sofrido violência desse tipo, assim.
Quando eu cheguei na delegacia para registrar, o escrivão insistiu várias vezes comigo, mas o que tu fez para gerar isso? Tu tinha algum problema anterior com ele? O que gerou isso aí? Eu tive que justificar minha violência. E o delegado que ficou ouvindo ele, porque ele chegou antes, só faltou tomar um café. Ele disse para o delegado, eu dei um pontapé nela. Ela não quis me ouvir, eu me excedi um pouco. Eu me excedi um pouco. Em primeiro lugar, ele não podia ter encostado um fio do meu cabelo. Quem é ele? Em segundo lugar, o pontapé gerou agora uma consulta ortopédica porque eu estou com uma lesão. Fora a questão emocional da desconstrução moral. Porque na cidade, quem é essa coitada? Quem é essa aí que prejudica a nossa cidade? Porque o lugar de mulher é ser bela, recatada e do lar. E eu não sou. Eu sou bela, pouco recatada e nada do lar. Eu sou da luta, do combate, de onde eu bem entender. Só me falta, com 54 anos, ter que me submeter a esse machismo, a essa misoginia, que o lugar de mulher é em casa. O que é isso, gente? Eu adorei uma senhora que falou antes, nosso lugar é na rua, porque se nós não ficarmos na rua, Lula não governa. Com esses fascistas, Lula não governa, nosso lugar é no lugar de ação. Nosso lugar de fala é de empoderamento. Quem são esses elementos que querem nos neutralizar? Quem são? Eles são os conservadores, são os misóginos, são os machistas, são fascistas. E o nosso lugar é o lugar de fala. Então, imagina uma mulher que não era daqui, que eu sou de fora, Ramos, pelo duro, não é nem italiana nem polonesa, ter lugar de fala. Eles não aceitam. E isso é problema deles, não é meu. E eu tenho medo de processo nenhum, porque tudo que eu falei está aprovado. Nenhum. Então, se alguém foi agredida, fui eu. Não tem essa de culpar a vítima, que é muito o que o fascista faz. Se matou 6 milhões de judeus, porque se culpou os judeus na Alemanha. Nós não podemos deixar. Porque mataram o petista, eles matam no Espírito Santo, ele só tem 3 anos para cumprir lá bonitinhos, depois sair matando de novo. Enquanto o preto pobre que roubar um shampoo passa 8 meses para alguém enxergar o processo dele no presídio. Essa é a realidade do Brasil. E não pode continuar. Nosso lugar de fala tem que ser um lugar de visibilidade do direito da mulher. E não era direito deste elemento, e não é de nenhum, encostar num fio do meu cabelo sem minha autorização. Tudo bem. Não tem apoio aqui. Aqui não tem. Aqui tem um combate incisivo contra mim, se precisar. Eles não querem saber. Eles querem, ai, coitadinho, ele foi atacado. Pobrezinho do rapaz. É assim. Que nojo, né, Janaíra? Que nojo. Nossa! A senhora soubesse a revolta. Eu tenho assim, ó, eu passei da fase de medo, pânico, dor, para uma indignação que me movimenta mais ainda. Sim. Ela me move, assim, ó, dia por dia, é um gás, assim. Eu digo para o meu marido, não faltei um dia no escritório, nenhum. Eu vou trabalhar todos os dias. Ah, tu tem que ficar afastado, tu tem que... Eu não vou ficar. Eu não posso ter humilhante na rua e eu presa. Chega a ser o cerceamento que eu já estou tendo. Eu não posso fazer uma coisa, eu não posso fazer outra. Agora, ele na rua e eu presa? Que lógica desse país? O marginal solto e eu presa. Vocês me permitem um comentário? Rapidinho. Sim. Nesses dias aí, nós vimos 2 casos bem que representam isso aí, doutora Janaíra. Foi o caso do Tirulipa, né, que tirou o biquíni das mulheres, né, numa festa VIP, né, muito bem paga, aliás. Ele foi expulso da festa, o que é incrível, né? Ele é fascista. E outro cara foi um vereador de Florianópolis que tentou beijar à força uma mulher, uma vereadora. Sabe qual foi a desculpa dos dois? A mesma frase. Olha, para aquelas que se sentiram ofendidas, eu peço desculpa. Não é isso, não. Não é isso, não. É a mesma desculpa esfarrapada, a mesma frase. Para aquelas que se sentirem ofendidas, me desculpem.
É uma frase que continua. É maçante isso. É maçante. Eu tive uma experiência anterior a esse caso. Um menino de 18 anos, que é um menino. Inclusive, ele havia sido meu aluno. E ele publicou no Twitter. Ela compra sentenças. Vota no Lula e compra sentenças. Olha quem ela é. Bueno, eu disse, não tem problema, é só provar que eu estou comprando sentença, porque se eu compro sentença, só tem um juiz na comarca. Quem é que está vendendo? Bom, alguém tem que me explicar isso. Bom, não, eu já paguei, eu quero me desculpar. Não tem problema. Tu quer te desculpar, não quero te processar. Tu te desculpa na rede e no jornal local. E ele fez a publicação e encerrei, e não cito o nome dele, não publico isso em rede nenhuma. Por quê? Porque ele teve a correção de caráter. Eu não queria processar um menino de 18 anos, vou prejudicar a vida dele. Pensei nele, ele não pensou em mim. Mas eu sou mais madura, eu tenho a obrigação de ter uma postura ética, moral, correta. Disse, não, você se retrata, está tudo certo. Esse meliante que me atacou agora, ela adora processar todo mundo, ela foi expulsa do PT, ela não tem conduta moral. Gente, eu lia isso na rede, esse cara se vitimizando e me acusando. E se achando coitadinho. E dá para passar pano nisso? Não dá, tem que ir até o fim. Muito bom. Bom, Que maravilha te ouvir, doutora Muito bom. Janaíra. Muito bom. muito bom. Muito bom mesmo. Agora é você, Maria Celeste, querida. Então, eu primeiro queria parabenizar a doutora Janaíra. É uma verdadeira mulher selvagem, conforme o livro da Clarice Píncula Este. Eu tenho um grupo de roda de conversa de mulheres, e é bem isso, né? Dentro do psiquismo, você não é. Maria Celeste, Maria congelou. Celeste, o som. De conversa. Está congelado, Maria Celeste. Alô? É a internet dela. Eu acho que Passa podemos para seguir. outro E e depois a gente ela volta. nela. É Isso. verdade. Próximo, Paulo Sandins. Prefiro falar depois, deixa elas falarem. Tem mais gente para falar? Angelita, Tem. Mais para... Agora a Angelita se inscreveu. Oi, gente. Primeiro, assim, que saudade de vocês, sabe? Esse grupo é muito gostoso, é muito bom. Depois dizer para Janaína, né? Que, nossa, Janaíra. isso, que mulher incrível você é meu espelho. Olha, eu, enquanto mulher negra nessa cidade do Rio de Janeiro, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, na capital, a gente toda hora vê esses descalabros, mas não dessa proporção, porque você está num lugar pequeno, então você é visada, todo mundo te conhece. Aqui é mais fácil da gente meio que se esconder. Mas eu queria aproveitar e lembrar, até botei no chat, essa questão dessa perseguição, né, aos petistas, porque para mim é isso, para mim é uma perseguição à esquerda, às mulheres, a quem tem opinião diferente, a quem pensa de outra forma, né? E aí lembrar que coloquei aí, mas alguém falou antes de mim sobre a questão, por exemplo, do Renato Freitas, que apesar de ser um vereador, foi vilmente perseguido dentro da Câmara, inclusive pela própria polícia, né? E dizer que aqui a polícia também entra nas favelas para sair matando, como se isso fosse resolução, né? Como se o salário do policial fosse melhor do que o da professora, que educa, ou as escolas não fossem tão importantes quanto, então, as delegacias. Eu já debati até com o deputado aqui, candidato a deputado, porque ele só falava em criar o PP, na época que começou esse inferno dessa UPP que só prejudicou. E aí o assessor dele, mas a senhora pode
dar a sugestão. Eu falei, eu dar sugestão? Quem tem que dar sugestão são vocês são assessores. Vocês só falam em UPP, que história é essa de UPP, gente? Ou a gente constrói escolas e dialoga sobre essa ótica, então não tem sentido. Quer dizer, a gente está dando só munição para o cara matar. É isso. E não se dá livro, não se dá caderno, é arma, 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 não se dá um lápis. Então, assim, a minha lógica na minha fala nesse minuto é só lembrar, né, que assim, as cidades, os estados que eu tinha assim, um verdadeiro orgulho pela postura e evolução, que são os estados do Sul, nossa, de um tempo para cá, eu fiquei assim, abismada. Eu não chego a estar decepcionada, porque eu sei que não é a totalidade da população. Mas assim, parece que a violência é igual a daqui do Rio, com uma outra roupagem, né? E dizer que a gente precisa realmente estar todo santo dia na rua, nos cantos todos de militância, e eu vou a Brasília na posse, estou morrendo de medo, mas eu vou, porque eu acho que a gente tem que estar nesses lugares, sim. Quem não puder vai para o telão. A gente precisa dizer para essa gente que ele não vai ficar sozinho, não. Mesmo morrendo de medo, a gente vai, todo mundo tem medo. E, assim, novamente te dizer, Janaíra, nossa, isso é muito orgulho para mim, sabe? Eu verdadeiramente estou, assim, apaixonada por você. Eu sou do Volta Dilma, tá? Sou militante do movimento negro, do PT, da esquerda aqui, sou nutricionista, falo de fome o tempo inteiro, milito no Conselho de Segurança Alimentar, mas estou lá no Volta Dilma, ainda há pouco a Cris Upin esteve aqui, e a gente tem um trabalho todo voltado. Vou indicar lá a turma, pedir para o pessoal assistir, porque estou assim, apaixonada por você. Nossa, que lição. Obrigada, viu? Desculpa aí a demora. Eu quero te dizer uma coisa assim, ó. Eu sou muito grata ao Paulo, porque eu estou vivendo assim, ó, eu vivi um processo assim de desconstrução moral que eu me perguntava, Janaíra, por que tu fez isso? Sabe, por que tu comprou essa briga? Tava tão boa a tua vidinha, tava tudo certinho. Teu marido é tão amoroso, né? 2 metros de altura, um polacão forte. Protetor, meu marido é um cara super protetor, bacana. E meu marido me disse, porque a gente não vai calar a boca. Tu vai publicar o que tu quer na tua rede. A gente é de enfrentamento, a gente é colono, pequeno, pobre. Se não fosse Lula, o que seria? E aquele homem, assim, com 4ª série primária, sabe? E eu, com outras formações, fiz 4 pós-graduações em áreas específicas, sou uma pessoa apaixonada por leitura, e aquele homem deu o gás necessário para me dizer, te empodera, vai lá e agora tudo que tem para dizer, vai na polícia. Se esse cara te encostar a mão de novo, vou eu tomar a parada, não vai fazer nada. Nós vamos só pelo processo legal, que eu não tenho muita confiança, não tenho, eu sou sincera com vocês, porque eu sei como é que é o judiciário. Os caras largam aqui e ali, pegam meus advogados, mas eu vou até o fim. Porque assim, ó, eu tenho uma certeza absoluta que eu estou falando a verdade, que é a mesma que o Lula tinha. Quando o Lula foi preso, perguntaram para o Lula o que ele mais sentia falta de gente, do contato, de tocar as pessoas. Não é de uma comida, não é de uma bebida, é de gente. Então, o Lula foi um exemplo muito grande de que a gente não pode se acovardar, porque ele podia ter saído, ele podia ter dado no pé, e o Lula fez o quê? Ficou para provar que não era verdade. E eu acho que a gente tem que começar a fazer esse enfrentamento nas instituições, fortalecer e enfrentar, dizer, não, eu estou aqui e agora eu vou ter voz, porque eu tenho como provar o que eu estou dizendo. Isso é muito importante. E o Rio de Janeiro me surpreende, assim, ó, eu fiz o estágio de Sociologia no Rio, na favela. Eu fiquei um tempo na Rocinha, ainda quando não tinha essas UPPs, não tinha nada, e eu me lembro daquele povo super trabalhador, eu era obesa, então minha mãe me deu bastante comida para levar, porque ela dizia, as pessoas vão passar fome te dando comida. E eu tive uma convivência com uma senhorinha maravilhosa, a dona Nina, que me acolheu. Gente, casa de chão batido, nunca vou me esquecer disso, na subida do morro. Eu descia para fazer o estágio, voltava, tinha as ONGs já trabalhando, ia nos ensaios das escolas de samba, foi uma experiência fabulosa na minha vida. Então, assim, o Rio de Janeiro sempre foi aquele estado de acolhimento para mim. E agora, quando eu vejo essas milícias articuladas, e onde esse bandido ganhou, que é só onde tem milícia, a gente entende a importância da resistência.
inclusive no Rio de Janeiro. Obrigada, linda. Paulinho, porque a Celeste ainda não conseguiu voltar. Luciana, você quer falar? Você está com a mãozinha como reação? Você quer que eu te inscreva? Quer? Depois do Paulo, então, tá bom? Oi, gente. Eu estou assim, não sei nem expressar o que eu estou sentindo, estou preocupado até de poder falar até o final. Eu estou muito indignado com tudo isso, né? É uma situação muito complicada, porque remete a uma série de questões para mim, de família gaúcha também, né? Então, assim, é corriqueiro no meio deles falar sempre que a mulher é a culpada, né? Sempre. Né? A Todas as vítima é a situações, culpada, né, Paulinho? né? A Ela está vítima é a sempre culpada. sendo a culpada, é culpada por ter sido violentada, é culpada por ter sido, né, por ter sido assediada, é culpada por ter sido agredida, né? E isso a gente não pode mais permitir. Nosso país não dá mais para ser assim. Não dá mais. O número de feminicídio, o que está acontecendo no nosso país, pelo tempo que nós já temos como nação, como país, isso já não deveria estar acontecendo. Isso é um absurdo, isso é uma coisa, isso é um retrocesso tão grande, tão absurdo, que a gente fica, a indignação me cala, me deixa emocionado, porque a gente fica se sentindo impotente. Agora, por outro lado, ouvindo a Janaíra, a forma é a força que ela tem para falar, né? Ela nos leva junto com ela nesse ato dela de rebeldia, de luta, de coragem, sabe? Isso é muito fantástico mesmo. Eu estou muito feliz de ouvi-la, Janaíra. Né? E eu queria falar, existem, assim, eu estava falando com o Leonardo para fazer o programa lá, falei com o pessoal que eu tenho fora do país para a gente ver um programa, denunciar em todas as formas, de todos os jeitos, né? Aqui nós temos, o Gitman tem uma amiga, o Gitman aquela amiga lá do Casagrande, que tem contato com o pessoal da 247, a gente podia ver o contato para ela poder estar fazendo também. Enfim, tem uma série de possibilidades para a gente denunciar isso, né? A Janaíra falou que a Maria do Rosário ligou para ela para falar, para dar apoio, né? Eu gostaria de ouvir a respeito disso, né? Também queria saber se existe alguma, impetrou alguma ordem de manter distanciamento esse canalha, esse covarde, moleque, pilantra, manter o distanciamento de você, né? Se existe essa lei, aliás, esse pedido já lá na Justiça de distanciamento, né? E o que você acha? Eu tenho o focinho dele, porque ele não tem crosta, ele tem um focinho, né? Eu tenho dele aqui no meu celular, né? Já levantei ele e eu vou fazer ele ficar bem famoso nas redes, sabe? Muito famoso, porque todo mundo tem a ver a cara desse sujeito, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse a respeito do apoio que você recebeu, né, do pessoal do PT, daí a Belchiona, né, a Maria do Rosário, e se existe essa ordem de restrição, de afastamento, de limite para esse bandido não chegar perto, né? E é isso, eu nem sei, eu perdi até, eu tinha tantas coisas para falar, eu estou tão emocionado assim, com a tua fala, e, por outro lado, tão gratificado, é muito estranho esse sentimento de ouvir uma pessoa que me dá força para continuar também uma luta, sabe? É muito forte essa mensagem, né? É muito forte, né? Esse empoderamento seu, dizer para a gente, vamos para a luta, vamos para a rua, nós temos que estar na rua. Essa gente que vai ficar batendo aí porta de quartel, né? Que nem os débeis mentais querendo dar golpe, isso não tem graça nenhuma. Eu não curto meme, não curto nada dessa gente. Para mim é tudo bando de bandido. E, assim, enviar para o pessoal da Justiça, que está lá, que vai assumir agora,
né, essas situações para que isso seja... Porque, assim, o que eu vejo sempre, quando eu vejo um problema dessa natureza, dessa magnitude, né, que é o neonazismo, não é nada de bolsonarismo, como você bem falou, o neonazismo, o que é que nós podemos fazer, né, para mudar isso, né? Porque tem uma frase aqui, eu até anotei a frase para mim não esquecer nunca, né? Não esquecer essa frase nunca. Quem esquece a história está condenado a repeti-la, né? É isso. Obrigado. Bom, Paulo, em resposta a você, em primeiro lugar, meu agradecimento eterno a ti, porque tu é o amor em pessoa. Tu é extremamente amoroso. Tu nem imagina que nos dias do olho do furacão eu falei contigo e tu foi assim, bálsamo nas feridas, sabe? No sábado e no domingo que eu falei contigo, eu recém tinha ido para o hospital com a minha situação agravada, eu conversei contigo, eu disse, bom, eu não posso desistir. Janeira, força, isso aí vai passar, eu adoro surfar. E eu fui para a praia, não consegui nem chegar até o mar, de tanto pânico que eu tinha. Mas eu fui falando contigo e fui reagindo. Foi maravilhoso. Eu estou com ordem de afastamento desde que eu registrei minha ocorrência, meu BO. Eu pedi ordem de afastamento, o juiz, muito célere na comarca de Casca, deferiu. Então, esse elemento não pode se aproximar de mim, não pode publicar sobre mim. Mas, no dia que saiu a ordem, ele mudou o perfil dele no Face e botou um outro nome, com panda, com ursinho panda, um koala, e continuou publicando. Aí eu informei a polícia. Outra situação foi que o lugar onde eu moro é um fim de linha. Então, se alguém se perde na minha estrada, vai até o vizinho ou entra na minha entrada, que é uma entrada bem ampla. Um carro esteve aqui numa madrugada e parou no meio do nosso acesso. Eu também fiz ocorrência na polícia, porque nos parecia muito estranho aquele movimento, depois que a irmã dele pediu meu contato, onde é que eu morava, aliás, para uma grande amiga minha. E a amiga disse para ela, olha, ela mora em tal lugar, porque ela alegou que ele não podia se aproximar. 5 dias depois da ordem de restrição, me parece que ele andava procurando onde é que eu morava. Nunca mais vi esse elemento, mas assim, nunca mais vi, porque eu tenho um cuidado enorme para andar 3 quadras em Casca, que é minúscula, eu vou de carro. Não posso andar a pé. Eu tenho muito medo. Outro dia eu fui 2 quadras até a Vivo fazer uma alteração, eu pedi para um senhor, o senhor pode me acompanhar até o escritório? Ele disse, doutora, é 1 quadra. Eu digo, não, mas eu estou com medo. Porque assim, se ele passa e me atira, ele pode alvejar outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu suspendi todas as minhas atividades para não colocar as pessoas em risco, mantive 1 ou 2 em horários alternados, que eu posso ir sem que a pessoa se coloque em risco, porque eu coloco em risco a minha professora de Pilates, eu vou colocando as pessoas em risco, então eu estou muito preocupada com isso. E te digo assim, Paulo, eu acho assim, que a justiça tem que ser instada a reagir, porque eu posso compartilhar com vocês depois as imagens do que me aconteceu. Tudo que ele postou a meu respeito, e quando eu lancei as imagens, o impacto que isso causou. Porque assim, ele gravou o que ele quis no meu escritório, mas depois que ele começou a me bater, ele não gravou nada. Aí a câmera que tem no vizinho, que foi obrigado a fornecer, ou forneceu espontaneamente, eu não sei, mas ali mostra real, sabe? Do que é um homem violento. E é o que diz o meu marido, dizem várias pessoas, por que ele não vem bater no homem? Porque quando ele começou a me debochar na rede, ele achou que ele ia ter aplausos, como ele vem tendo em Casca, mas não foi a reação. A reação das pessoas foi que ele tinha que apanhar, não me bater. Então, assim, ele já viu que o mundinho na rede é muito diferente fora de Casca do que em Casca, aonde ele teve um bando de bárbaros dizendo, bateu pouco, tem que bater mais, tem que cancelar ela mesmo, sabe? Eu vivi isso também aqui. Isso causa, assim, sabe, dá um nojo de algumas pessoas, porque como é que essas pessoas convivem com as suas famílias? E se fosse a mãe delas, ou a irmã, sabe? Elas não tiveram o menor respeito. Mas eu tive também pessoas muito cientes, assim, a Janaíra é um absurdo. Apesar de eu votar em Bolsonaro, eu acho que isso é um absurdo. Porque não se bate em mulher, não se bate em ninguém. Nós temos a lei do tapa, gente, para as crianças. Imagina um cara que eu nem sei de onde é que saiu, me batendo, se dando ao luxo de me espancar. E foi o que ele fez. É um chutezinho que eu estou terminando os hematomas agora, passados quase 20 dias já, 21 dias. Que chutezinho foi esse? Um cara que tem quase 2 metros.
E eu vou ser bem sincera, eu digo para vocês, a vítima não reage porque ela fica paralisada. Eu fiz arte marcial, fiz luta, eu não consegui reagir. Porque eu nunca esperei isso, eu estava trabalhando numa quarta-feira. Então, realmente, o agressor é muito potente, porque ele tem certeza da impunidade. E é isso que o país precisa resolver. Uma proposta que eu vou levar agora, Maria do Rosário foi incansável, ela publicou na hora, mandou a assessoria me ligar, Paulo Pimenta, incansável, Pepe Vargas, nosso deputado estadual aqui, incansável. Eu nem tenho palavras para agradecer a Luciana Genro e a Fernanda Melchiona, nem tenho palavras. Elas reagiram na hora, assim, ó, potentemente. A Luciana é uma potência, a Luciana não brinca. Ela é uma deputada presente. É a Luciana presente, sabe? Então, eu tenho muito respeito por ela. E, assim, ó, alguns companheiros aqui do PT, porque eu não estou mais filiada, mas eu sempre digo, a gente sai do PT, o partido nunca sai da gente. A gente está sempre... O nosso meio é esse aí, sabe? O nosso DNA está ali. Meus amigos, o Tarso Genro publicou, ex-governador, respeitosamente, publicou no dia seguinte um artigo, uma nota, em jornal, um artigo potente sobre a questão. Então, assim, ó, eu só tenho gratidão ao PT, muita gratidão, aos direitos humanos no Rio Grande do Sul, às deputadas federais estaduais mulheres dos partidos de esquerda que não se omitiram e não silenciaram um minuto. Porque, por exemplo, eu questiono onde é que está a Silvana Covatti? Onde é que está uma deputada do PP que não fala sobre agressão à mulher? Onde é que está uma comandante Nádia? Onde é que está essa gente? Elas não são mulheres? Não é uma questão de gênero? Porque é só a esquerda que reage. Porque onde é que está a humanidade é nas frentes democráticas e nos partidos de esquerda. Muito bom. Medira, a Maria Celeste voltou. Voltou, e o Leonardo queria dar uma palavrinha. Maria Celeste, ele pode, ou você já... Eu sugiro que o Leonardo já falou 2 vezes, que fique para o final, porque está muito avançado. Tá, Leonardo, que está muito avançada a hora, ainda tem mais uma pessoa para falar, e já estamos assim, com 1h30. Tem a Maria Celeste agora, retoma a palavra, e depois o Paulo Sandin. É rápido. Não, é a... Oi? Deixa eu ver quem eu escrevia. Maria Celeste, a Luciana Coronel, depois da Maria Celeste. Tá aí bom. Fechamos, eu vou fechar, então. Tá bom. E o Leonardo termina, então. Pode ser? Bom. Vai, Maria. Pode, Maria. É o seguinte, eu parei, né? Falando de mulher selvagem, desculpa, que aconteceu aqui com a internet, e assim, olha, eu compartilho com você que eu sou filha de um pai que foi também preso na ditadura, né, e torturado, e de um irmão também, né? E toda a minha família ficou traumatizada, estressada até hoje. Mas outra coisa também importante, e você, a sua cidade, você falou aí que são 3.000 pessoas, 3.000 habitantes? Onde eu moro, sim. Onde eu trabalho, Casca tem 9.070. Ah, tá. Então, eu sou do interior, mas há muito tempo que eu estou na capital de São Paulo, há muito tempo, acho que se somar a minha idade, estou mais aqui em São Paulo do que no interior, né? Então, a minha cidade, na hora que você falou da lista, eu lembrei, a cidade de Assis tem 100.000 habitantes, e foi colocado lista também no comércio, de quem votou no PT. Lá teve 73% que votou no Bolsonaro, E dá para a gente generalizar no interior de São Paulo que que elegeu o Tarcísio aqui em São Paulo. O interior é tão conservador, mas tão conservador. E agora, as minhas irmãs, eu que sou mais revoltada, e tenho um irmão também, mas os outros meus irmãos ficaram mais traumatizados, e a minha irmã falava com calma da lista, está a lista lá, mas não fazia nada, e continuam fazendo baderna no tiro de guerra, que é do interior, né? Isso que eu queria compartilhar. Você veja, a sua cidade, onde você mora, e veja 100.000 habitantes, é que levou, e se somar todas as cidades do interior de São Paulo, é que elegeu o Tarcísio aqui em São Paulo, que a gente não sabe o que vai acontecer com esse cara aqui. É isso que eu queria falar para você, e dar muito parabéns para você, viu, por ser uma mulher tão guerreira assim. Tá bom?
Eu quero dizer que a senhora é muito linda. Quando eu vi a senhora, eu disse, como a senhora é linda, sabe? Que singela, que linda. E eu acho assim, ó, que realmente o interior tem um conservadorismo imenso. Caxias já teria... Também é conservadora, também elegeu Bolsonaro aqui, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul deu a resposta. Eu queria saber qual a porcentagem lá no Rio, na capital. Foi a maioria, o Lula ganhou por maioria em Porto Alegre. Mas, assim, ó, o que eu quero dizer é assim, ó, aqui era o Onyx, o projeto neofascista, e Eduardo Leite, que é o governador, já é nosso governador, e não é nenhuma Brastemp, mas ele é uma enxuta funcionário. Então, assim, ó, nossa proposta era Edgar Preto, PT. Não passou o Edgar, obviamente, o que fez a esquerda? Nós vamos votar no quê? No menos pior. Ou seja, Eduardo é um homossexual assumido. Eduardo é um cara que é neoliberal, quer privatizar a Corsã. Nós temos embates históricos, nós somos oposição a ele. Mas ele não é um neofascista do Onyx. Então, é para cima deles. E o PT assumiu a campanha de Eduardo e elegeu Eduardo. Eles não teriam feito isso com o Edgar. Nunca! Porque eles não têm a nossa consciência que é preferível um neoliberal, porém com caracteres humanistas, do que um Onyx, que é um fascista. Sim. E o PT garantiu a eleição de Eduardo Leite. Então, eu lastimo muito por São Paulo. Um forasteiro que nem sabe quais são os bairros de São Paulo, vai colocar essa cúpula desempregada agora do PL ali, né, esses bolsonaristas ali, e isso é um problema sério. Mais uma vez, São Paulo vai ter que vivenciar, né, essa experiência trágica, como o Rio de Janeiro. Mas isso é evolutivo. Eu acredito que num governo Lula nós podemos superar. Sim. Obrigada. Agora, a Luciana Coronel, por favor. Oi, gente, vou ser bem rapidinha. Agradecer pelo lindo encontro, parabenizar. Eu queria, o que me motivou a me inscrever foi só dizer para a querida convidada que não se surpreenda que tem uma coronel seguindo ela no Insta, que não é uma infiltrada. Sou eu, militante de esquerda que tem esse sobrenome. E que eu conheço Casca. O meu ex-marido assumiu no Banrisul, Janaíra, em Ciríaco, e a gente passava por Casca. Eu acho que é essa cidade, não é? Nossa, um município bem pequenininho, Ciríaco. É da nossa comarca. Eles não imaginam o que é uma cidade dessas. Quero te dar muitos parabéns, muito orgulho, e dizer que Porto Alegre foi a capital fora do Nordeste onde o Lula foi mais votado. Então, é o Nordeste e Porto Alegre antes de todas as outras. Então, estamos nos recuperando desse porre fascista aí. Um abração, parabéns e força para nós todos. Obrigada, Luciana. Agora, o Leonardo, e vamos encerrar com o Ricardo se inscreveu agora, já estava escrevendo que ia encerrar, então, o Leonardo e Ricardo, e encerramos, ok, as inscrições, pela hora, porque dá vontade de ficar ouvindo todos. Muito rico hoje o nosso encontro, muito emocionante e inspirador. Muito obrigada a todos. Pode ser bem rapidinho, bem rapidinho. Tá. Agora, em 2023, nós temos o Fórum Social Mundial, né? Esse ano de 2022, o tema foi justiça, né? Mas também tem o ponto ali, no Fórum Social Mundial, que começa agora em janeiro, na parte de justiça, eu acho que a gente pode levar esse caso da doutora Janaíra lá, como um caso... não é porque a doutora Janaíra, mas a gente tem que enumerar alguns casos, né, para se tornar quase que um ícone, né, da luta contra esse fascismo daí. Eu gostaria de lembrar que a Beni Brioli, no Rio de Janeiro, né, ela teve que sair do país, ela foi ameaçada de morte, e ela entrou com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu até perguntei isso numa entrevista, se ela tinha recebido ajuda no exterior, e ela falou que recebeu, pelo Pacto de São José de Costa Rica, né? Eu acho que é o artigo 10º de Direitos Humanos. E aí, o que a Corte Internacional fez, a Interamericana? Obrigou o governo federal a pagar segurança para ela, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi ameaçada por um bolsonarista, tanto é que o cara foi preso.
O cara foi preso. Então, vejam só a importância da gente obter pelo menos uma ajuda, né, de uma pressão internacional, apesar que o Brasil está devendo 5 bilhões, né, de um calote nas instituições internacionais, mas a gente tem que continuar, né, brigando por esse aí e aproveitar aí o Pacto de São José de Costa Rica, que esse ano fez 30 anos, agora dia 25 de setembro. Ele é de 92, né? Então, eu acho que a gente tem que cobrar as instituições essas coisas aí. E lembrar também que o Silvio Almeida, né, que é deve estar sendo cotado hoje, deve estar sendo anunciado hoje como ministro dos Direitos Humanos, né? Ele é professor da Mackenzie, um cara muito bem cotado, né? Negro, né? Também, e isso é muito importante para a gente recuperar isso aí. Então, ele é o ministro dos Direitos Humanos. Então, uma proposta é encaminhar o problema da doutora Janaíra para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá certo? Funcionou com a Beni Brioli, né? aquela mulher trans, né? Que foi ameaçada de morte. Pelo menos, né? Vamos tentar. Obrigado. Para encerrar, o Ricardo Rabelo. E, Gitma, eu vou precisar sair também, que eu vou ver a peça Dignidade. Eu não quero me atrasar, vou assistir hoje. O Gitma já recomendou e eu irei daqui a pouco. Preciso... Gitma, a Cláudia pediu, por favor, se podiam ler o que ela escreveu aqui no chat. Tá eu já li, acho que sugiro que cada um leia. Obrigado, então, Cláudia, gostei muito do que você escreveu. Muito isso. Bom, tá lá cada um pode ler. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Também já li. Foi maravilhoso essa tarde, domingo. Doutora Janaíra, olha, eu estou contigo, o que precisar, nós dos militantes, me coloco, nós somos um grupo, o que você precisar de mim em particular e do grupo militante, estamos juntos. Fique certa que estamos juntos e todos que estão aqui, né? Aí vocês me convidem para as apresentações de vocês, por exemplo. Eu adorei, então. Com certeza, com certeza. Amei, sabe? Achei vocês geniais. Paulinho, depois me passa o telefone dela para passar. Isso. Botar no grupo. Vamos ouvir Ricardo Rabelo. Obrigada, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos, pode falar, Ricardo. É porque eu sem querer, desliguei, eu liguei meu microfone aqui, agora que eu notei. Bom, eu só queria parabenizar, né, a Janaíra pela atitude e tal, pela combatividade, inegável assim, o papel dessas resistências, né? Mas eu estou preocupado o seguinte, a gente não consegue se sustentar em cima só que, embora seja fundamental, né, essa reação individual, a gente teria que, sei lá, criar um movimento antifascista, alguma coisa assim, que desse mais segurança para as pessoas, né, e que você pudesse ter a quem recorrer, né? Na época da ditadura, a gente era mais organizado do que atualmente, né? Porque tinha sempre um grupo de advogados que ficava mais ou menos de plantão, quando denunciava, eles já iam, né, socorrer o cara que foi preso, aquele negócio todo e tal. E atualmente a gente está muito assim, né? Quer dizer, está muito disperso, né? Quer dizer, o negócio a gente sofre as agressões individualmente, as reações foram muito... isso levou a uma precariedade muito grande, teve gente que teve que ir embora do país, né, por causa disso, e pessoas importantíssimas, né, pessoas com o deputado, né, esqueci o nome agora. Jean Willis. Teve que ir embora e tal. Então, acho que eu vejo... o que eu estou mais preocupado é com uma possibilidade, uma tendência de normalizar esses negócios, né? Eu fiquei sabendo de um editorial, eu nem li ainda não, mas teve um editorial, se não me engano, foi ontem ou hoje mesmo, da Folha, elogiando o Tarcísio como direita civilizada, não sei o quê. Quer dizer, essa possibilidade, no Brasil sempre tem esse negócio meio, né, de tudo acabar às vezes em pizza, às vezes em aliança de pessoas que não deviam estar aliadas, né?
Então, tem que manter a chama, né? Tem que manter... Eu vi a presença do Leonardo, que é da TV Repensar, né? Esses sites progressistas, esses canais do YouTube, né? Eu vi o movimento que teve... tinha perspectiva de golpe do Bolsonaro, a gente não sabe ainda se ele vai tentar alguma coisa, e teve um movimento das TVs comunitárias, né? O Sandis parece que participa de uma TV dessa. Eu vi, inclusive, um debate que eles estavam fazendo, que eles estavam se preparando, que se tivesse alguma coisa, teria uma reedição da Rede da Legalidade, né? Que existiu com o Brizola, né? Em 61, né? Que foi muito importante para, naquele momento, evitar o golpe e tal. Então, acho que eu vejo isso. Seria interessante, porque não ficar confiando tudo só no governo, não, né? Porque o Lula já vai ter muitos problemas para resolver. E o movimento da sociedade civil é muito importante. E iniciativas como a da Janaíra contribuem nesse sentido, mas a gente tem que tentar avançar, né? E meus parabéns ao militante em cena, ter trazido a Janaíra, e nós estamos aí, né? Estamos juntos. Obrigado. Eu quero dizer a vocês que aqui no Rio Grande do Sul tem a AJURT, que é a Associação dos Juristas pela Democracia, extremamente atuante, extremamente. A Maritânia, o doutor Júlio Ramos, em Passo Fundo, outros colegas agora levantaram, assim, fizeram um frentaço para me ajudar. Eu nem sei o que eu teria feito sem o doutor Júlio, sabe? Mas eles se movimentaram rapidamente. E eu acho que é isso que tem que fortalecer. Os advogados pela democracia, esses órgãos que possam nos auxiliar a dar voz, a dar vez. Agora, eu me propus também com a deputada, a vereadora Eva Valéria de Passo Fundo, para começar um trabalho de revisão de penas no presídio de Passo Fundo e Guaporé, onde nós temos preso por uma pena de galinha, junto com preso por tráfico pesado. Fazer as revisões de pena, começar a verificar de que forma nós podemos ajudar também, militar nesse sentido de começar a aliviar o sistema carcerário e propor alternativas. Abre meu microfone. Muito bem, eu acho que estamos chegando ao fim, pela hora, né? Sobre a Janaíra, eu não tenho palavras, acho que tudo já foi falado. Eu acho que vou resumir, acho que foi a Angelita que falou. Estamos todos apaixonados por você, te admirando, você é inspiradora, como a Nedira falou, você é uma história muito forte. Uma coisa é a gente ler no jornal, uma coisa é ver a notícia, outra coisa é conhecer pessoalmente o caso, né? Verdade. E foi muito importante o dia de hoje. Estou, ao mesmo tempo, preocupado, né? Mas assim, muito feliz também. Eu acho que reiniciando nossas lives. Valéria, eu vou fechar seu microfone, que você está fazendo barulho. Fechei, tudo bem, já fechei. Eu acho que reiniciamos muito bem nossas lives, esse simpósio. Eu tinha imaginado começar o simpósio com pessoas falando teoricamente sobre o assunto. Quando o Paulo Santos disse, não, vamos trazer um caso concreto. E foi ótimo, Paulo, foi ótimo, porque é um caso concreto. A partir daqui, podemos trazer outros casos concretos, como também podemos debater muito assunto sobre vários Teoricamente. E eu acho que voltamos, provavelmente, dia 8 de janeiro, que é o primeiro domingo depois do dia 1º, né? Continuando esse tema aí, desenvolvendo, e já pensamos, já discutimos que a solução é tentar entender, mas a solução é denunciar, né? A polícia, como é que fala o termo? É averiguar, julgar e condenar, e punir. Não pode ter mais anistia, tem que punir de qualquer jeito. Isso é fundamental. E outra coisa fundamental eu acho, puxando a sardinha para o nosso lado, é reconstruir a cultura, que é a cultura que estimula a pluralidade, o pensamento, a discussão. A nossa função aqui é essa. A gente é limitado a nossa função. Nossa função é essa, é promover esse debate, essa discussão, essa conversa, que as pessoas se sintam inspiradas, estimuladas. Quem estiver aqui e ainda não estiver recebendo nossos convites, por favor, escreva no chat seu telefone, que a partir de agora eu mando o convite. Eu não sei, eu gostaria de convidar agradecer muito a Janaíra, me permita a intimidade, agora você já é nossa amiguinha,
então já não é mais doutora, não é nada, é Janaíra, né? E agradecer muito a você, querer saber se você quer dar uma palavrinha rápida de despedida aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a oportunidade ao Paulo novamente. O Paulo é um amoroso, né? Ele é um fofo de amor, assim, cheio de amor. E dizer a vocês que vocês são um grupo muito lindo, assim, ó. Vocês têm uma energia potente. A gente se encanta ouvindo vocês, né? Essa coisa de conversar antes e cada um trazer suas realidades, eu achei muito lindo. E dizer que eu estou sempre às ordens, né? Como diz o Boulos, é para cima deles. Porque se a gente se assodar, se a gente parar, esses caras tomam conta. Então, eu acho que a gente tem que ser reação, sabe? A gente tem que ser proativo no sentido de dizer para Lula, o país está contigo, tu não está sozinho em momento nenhum, e fazer isso reverberar, fazer com que chegue a ele, através desses contatos, desses deputados, da organização social, que a gente realmente construa uma alternativa de país para que Bolsonaro e essa corja, em 1 ano e meio, 2 anos, não consigam destituir Lula, como fizeram quando golpearam a Dilma. Porque eu acredito que o país precisa, sim, reforçar suas instituições para que a gente suporte o processo democrático até o fim e reconstrua um país voltado aos que mais necessitam, que eu acho que é a nossa perspectiva. Eu ensinei isso para o meu menino. Quando tem alguém passando fome na rua, nós estamos passando fome. O Brasil falhou enquanto sociedade, enquanto instituição. Então, nós não vamos comer no restaurante enquanto aquele mendigo não estiver atendido. E ele sabe isso, né? Ele sabe, né, mãe? Primeiro tem que ver se aquele senhor aceita o nosso alimento. Sempre disse para ele, primeiro você pergunta se ele aceita. Se ele aceita, nós vamos ceder. Porque eu acho que nós não podemos continuar comendo em restaurante ignorando a realidade de quem está embaixo da marquise. É o nosso compromisso, é humanizar esse país de forma que todos tenham acesso àquilo que é necessário. Muito obrigada pela oportunidade grande, maravilhosa a vocês, e eu digo também ao DCM isso. O DCM foi um canal através do Pedro que me deu colo nesse momento. Muito obrigada a vocês, esses órgãos alternativos potentes que a esquerda ainda tem. Obrigada. Valeu. A gente termina sempre com uma saudação, continuamos fazendo aquela saudação. Boa noite, noite, presidente Lula. Boa noite. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Janaíra. Janaíra. Dia 8, gente. Boa noite, Janaína. Boa noite, Janaína. Boa noite, Janaíra, presidente Lula. Janaíra. Janaíra. Boa noite, Janaíra. Boa noite, obrigada por mais esse encontro. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Eu tenho para dar uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês, boas festas. Até janeiro. É isso mesmo. A luta, dia 12, diplomação do Lula. Terça-feira, diplomação do Lula. Vamos Verão vermelho, verão vermelho. Às 13 horas. Beijo. 13 horas. Vou encerrar, gente. Beijão. Aí, Bruno. Tchau, Tchau, gente.